Pessoal, vamos começar então. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao GAT, parte da tarde. Vamos começar agora. Estou muito feliz de estar aqui, né, na aula inaugural, na primeira aula. Não é demagogia, estou falando de verdade. Estou feliz. Feliz de verdade. Quem me conhece sabe, porque a gente tentou formular o curso da melhor maneira possível para vocês aí. Há um tempo já vinha uma demanda aqui no Múltiplos de um curso que vamos chamar de avançado, né? Que era um curso que não era o curso básico, mas era um curso para o aluno conseguir, pode puxar, conseguir continuar estudando sem parar, né? Durante um período até que ele conseguisse ser aprovado em algum concurso, depois do básico. Então, que é o curso completo, né? A gente nem chama mais de básico, porque não é básico, é o curso que é completão, que demora mais tempo aí para terminar. E aí, junto com o Muniz, eu estou assumindo a coordenação do GAT, estou ajudando ele aí a coordenar, a gente teve várias ideias junto, então está sendo muito legal, foi uma época de muito trabalho preparar tudo isso, eu até tive que tirar 10 dias de férias, foi brabo, a gente teve que preparar bastante coisa, né? Ninguém de ferro, né? Vai, 10 dias, vai, gente, vai. Mas aí queria mandar um abraço pro pessoal do online também. Qualquer dúvida, tem um e-mail de dúvida, não é isso? Eu não sei agora, vocês sabem qual é o e-mail? Agora o pessoal me falou, eu não me lembro mais agora. Vê se depois você... Hã? dúvida.agora@cursomúltiplos.com.br. Beleza, então é isso, pessoal. Qualquer coisa, manda e-mail, que aí no final do intervalo, antes do intervalo e antes do final da aula, a gente vai tirar a dúvida do pessoal aí online, beleza? Então, para quem não me conhece, a maioria daqui já teve aula comigo, né, do pessoal presencial, mas para quem não me conhece, meu nome é Felipe Leite, eu sou professor aqui do Múltiplos de Análise OO e de Programação OO, assuntos relacionados aí à programação e análise e projetos de sistemas. Tá? Eu sou funcionário do SERPRO, do Serviço Federal de Processamento de Dados, desde 2010, mas há 10 anos que eu trabalho com desenvolvimento de software em geral, tá? Principalmente com Java, beleza? Que é a linguagem que eu domino mais. Tá? Java para web, precisamente. Hoje em dia, lá no SERPRO, eu atuo como analista e desenvolvedor de sistemas web e também como desenvolvedor de sistemas mobile, tá? Android e iOS. Por isso até que tem uma aula minha lá do Provas de TI sobre esse assunto aí. Outra coisa que eu queria falar com o pessoal, muito feliz da nossa parceria com Provas de TI. Tá há um tempo já que o Walter vinha conversando com o Ruas e com o Muniz para tentar juntar, unir as forças aí do Provas de TI em Brasília com Múltiplos aqui no Rio. E a aula que vem de vocês vai ser a aula do Walter, se não me engano, né? Sábado aí, ele está animado, também muito animado com a vinda dele. O Walter falou para mim um dia, assim, há muito tempo atrás, ele tinha falado para mim, primeira coisa que eu quero fazer quando eu for no Rio é visitar o Múltiplos. Pô, Walter, vai no Cristo, né? Vai passear no bondinho, vai visitar... Mas ele tinha muita vontade de vir aqui, esse sábado que vem ele está chegando aí, domingo vai ter o aulão também, acho que vocês já estão sabendo de tudo isso. É isso? Beleza? Depois vem o Vilar, ainda o professor Vilar, vem o Rafael Barão também, Lúcio, o time foi formado aí de acordo com o feedback que os alunos foram dados, que era o que o pessoal queria, os professores que o pessoal queria. Então, a gente está muito feliz de montar o curso do jeito que vocês queriam. Legal? Então, sem enrolar, né? Não enrolar não. Vamos falar de um ML que é muito mais legal, né? Muito mais divertido. Os caras, sábado à tarde, que é filho da mãe, o cara fala um negócio desse. Vamos falar pro pessoal, a ideia do GAT vai ser o quê, pessoal? Como eu vou trabalhar, né, no GAT? A gente está dando uma certa liberdade para os professores de trabalharem de maneira avançada, da maneira que eles se sentem mais confortável à vontade. O que a gente quer é que eles trabalhem com questões recentes, né, que eles trabalhem com questões atuais, vamos pegar questão lá vai fumaça, né, mas trabalhem também com questões interessantes e questões de concursos interessantes. Né? É esse que vai ser o meu foco aqui. Além disso, a gente vai tentar descer um pouco o nível. Aí, quando eu digo descer o nível, eu estou falando de aprofundar os assuntos que a gente já viu no básico aí. Tá? Então, de certa forma, eu vou falar geral aqui, rapidinho, os assuntos, mas eu vou cair em exercício. E durante os exercícios, a gente vai discutindo mais os conceitos. Beleza? Então, primeira coisa que o pessoal me pergunta é: Felipe, mas eu preciso de uma referência bibliográfica para continuar estudando da minha casa, etc., me preparar para as próximas aulas, etc. Qual livro de UML você recomenda? Esses 3 livros aqui são bons livros para você usar para estudar o ML, beleza? O livro da esquerda é o livro que é o guia do usuário, é o manual do usuário, tá? Se você quer realmente estudar para um concurso, principalmente para a CESP, esse livro é o livro mais recomendado, porque, entre aspas, a CESP tira frases desse livro aqui. Você vai ver isso acontecer de maneira recorrente, tá? Acontece todo o tempo aí. Esse livro tem mais ou menos 500 páginas, eu até trouxe ele ali, depois eu mostro para vocês, tá? Esse livro é o mais completo de todos eles.
Tá? Mais completo e por isso é um pouco mais técnico, por ser mais completo. Agora, eu estou totalmente cru em UML, eu quero começar do zero. Esse livro é pequeno, são 100 e poucas páginas e ele tem uma linguagem muito mais light. É o livro O ML Essencial, ou ML Essential, do Martin Fowler. Tá? O Martin Fowler costuma ser mais engraçadinho, fazer umas piadinhas no meio do livro, é uma leitura mais light, etc, etc. Então, é um livro aí para quem está começando a trilhar o caminho aí, começando a querer aprender mais sobre a linguagem UML. E o livro da direita é o livro mais avançado aí que a gente tem, tá? É o ML Reference Manual. É um livro que só tem em inglês. Bom, veio direto de Mato Grosso para assistir aula? Vai. Justificável, vai. O ML Reference Manual, que é o livro mais completo aí de todos eles, mas só tem em inglês, tá certo, pessoal? Eu já vi uma meia dúzia de questões que só tinham aqui nesse livro, tá? Bizarro. Eu não acho que você precisa ler ele, tá? Mas como às vezes o pessoal fala, Felipe, mas eu quero ler o mais completo. Tá aqui, beleza, mas não acho que você precisa ler. Ainda existe no site da OMG, se você entrar lá, de maneira gratuita, você baixa a superestrutura da OML, Superstructure da OML, da versão atual da OML. A OMG disponibiliza isso gratuitamente para você. OMG. É só procurar no Google site, procurar Superstructure OML que você vai encontrar lá. Só que é PDFs enormes, com páginas e páginas aí, que eu não acho que tem necessidade de você perder tempo também. A gente vai focar aqui sempre no que é mais importante, beleza? Botei questão tranquila, botei questão mais polêmica, questão bem difícil, então a gente vai trabalhando junto aqui. Sempre vou dando um minutinho para vocês fazerem questão e depois a gente discutindo, tá? Sempre um resumo. Esse slide aqui, com ele, tá? Sabendo ele, você resolve uma série de questões de UML. Para a galera que é do básico, isso aqui é até um pouco repetitivo, porque eu já mostrei, já falei disso várias vezes. Então o cara fala, pô, de novo, mas é a base. Não tem muito como fugir disso aqui, né? Porque o UML tem a grande definição dela, que é a mais famosa, que é a que está no User Guides, que é o livro que eu falei para vocês, que ele diz o quê? Que é uma linguagem, botei em negrito porque isso é muito importante, gráfica para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de software. Beleza? Primeiro ponto aqui que eu estou falando para vocês, o UML é sigla, Unified Modeling Language. Language, linguagem. Os concursos vão tentar te derrubar falando que o UML é método e metodologia. Nunca caia nessa pegadinha. Isso já caiu na ESAF, na CESP, na FCC, na FEPESE, na IDECAM, em qualquer banca que eu vier falar para vocês, isso vai ter caído. Tá? É muito importante não cair, porque isso é uma pegadinha recorrente em concurso público. Então, o UML, linguagem, language, não é método, não é metodologia, não é procedimento, não é processo, é linguagem. Beleza? Legal. Além disso, a gente diz que o UML é Unified, é a unificação dos métodos que existiam anteriormente. Ué, Felipe, dos métodos, você falou que o UML é linguagem, mas antes do UML existiam métodos de Bohr, o método do Jacobson e o método do Rambaud. Tá? Eles juntaram esses três métodos quando eles trabalhavam na Rational, na empresa Rational, para unir esses métodos, pegar o que tinha melhor de cada um e trabalhar com a nova linguagem, que é a linguagem UML. Beleza, pessoal? A UML vai funcionar em cima de diagramas. A gente tem 14 diagramas na linguagem UML. 7 são diagramas estruturais e 7 são comportamentais. 7 para cada lado. Desses diagramas, a gente pode dizer que eles são estáticos e dinâmicos. Estáticos são diagramas estruturais. Dinâmicos são diagramas comportamentais. A gente vai ver aqui um slidezinho que tem a diferença desses diagramas. Além disso, a UML tem um conceito de visões, que a gente tem o conceito de modelo 4+1 de visões, que está lá dentro do RUP. Tá? Beleza? Isso aqui não costuma cair tanto em concurso, mas é bom que você dê uma olhada depois nisso aqui também. Porque eu acho que nessas transparências não tem nenhuma questão a respeito das visões do UML. Mas de vez em quando cai. Mais para frente no GAT a gente vai falar disso. Além disso, pessoal, o UML é independente de tecnologia. Ou seja, você pode usar o UML com Java, com o modelo em cascata, com o RUP, com o que você quiser. Tá? O UML é linguagem, então você pode modelar independente da linguagem de programação que você estiver usando, de qual tecnologia você quiser usar. E também independente do processo de desenvolvimento. Posso trabalhar o UML com cascata, com iterativa incremental, com espiral, prototipagem evolutiva, o que eu quiser. Tranquilo? Não é proprietária, a CESP já cobrou isso algumas vezes. O UML é uma linguagem proprietária, errado. O UML hoje em dia é um padrão aberto da OMG. Você pode chegar lá e pedir para alterar um diagrama, por exemplo. Acho que eles não vão aceitar de cara, mas você pode fazer essa requisição lá no site da OMG, pedir alterações da linguagem. Ele é um padrão que o Martin Fowler chama de relativamente aberto. Legal? Com essas informações aqui, a gente tem uma série, dá para matar uma série de questões a respeito da linguagem UML. Quem já fez algumas questões a respeito disso sabe, conhece.
Só que tem umas coisas que costumam cair de vez em quando, que são um pouco mais específicas, que eu queria até comentar com vocês. Isso aqui, por exemplo, a OML ela possui 3 blocos de construção. Com 3 coisas eu posso montar qualquer diagrama do OML, qualquer coisa no OML. Esses blocos são itens, relacionamentos e diagramas. Beleza, pessoal? Aí você vai me perguntar, o que são isso aí, Felipe? O que são esses itens, relacionamentos e diagramas do OML? Eu te mostro que são esses itens aqui. Aqui a gente tem itens no OML, são abstrações em geral. Pulei só um slidezinho, tá? Depois eu volto. São abstrações em geral. E a gente classifica esses itens como estruturais, comportamentais, de agrupamento ou anotacionais. Tá? O que são os itens do OML? Por exemplo, pessoal, uma classe é um item do OML. Aliás, uma máquina de estado é um item do OML. Um pacote é um item do OML. O que é que algumas questões brincam aqui, teve até uma questão discursiva da FCC que perguntou a respeito disso, é o que cada item é. E aqui eu botei um slide para vocês para mostrar o que cada item é na OML. A gente tem os estruturais que representam o quê? A parte estática do teu modelo no OML. Então, aqui a gente tem o quê? Ó? Itens estruturais, a parte estática do modelo representando elementos conceituais ou físicos. Coletivamente, os itens estruturais são chamados de classificadores. Então, às vezes, você vai ver cair em prova essa palavrinha aqui, classificadores. Os classificadores do ML está falando o quê? De itens estruturais. Aí você vai me perguntar assim, Felipe, o que são esses itens estruturais? Olha aqui, pessoal, classe, interface, colaborações, casos de uso, nós, etc, etc, etc. Tá? Componentes, tudo que for estático, que tiver nos diagramas estáticos do ML, a gente considera itens estruturais, que é a parte estática do modelo. Aí você vai falar, beleza, e a parte de comportamento, o que é? Se aqui na parte estática são os itens estruturais, na parte de comportamento a gente tem a parte dinâmica dos itens do ML, beleza? E o que são essa parte dinâmica aí? Ó, são a parte dos modelos representando comportamento no tempo e espaço. O que são esses caras? 3 principais tipos de itens comportamentais: iteração, máquina de estado e atividade. Legal, pessoal? Aqui tem um exemplo de uma máquina de estado, tá? Ou de uma atividade, eles até têm uma representação parecida. Aqui tem um exemplo de uma classe, e aqui tem exemplo... é uma classe, pessoal, o que é isso aqui no ML? Estereótipo, não é isso? Sinalzinho de menor, menor, escrito interface maior, maior, é um dos mecanismos de extensibilidade da OML, a gente vai ver hoje quais são os outros aí. Tranquilo? Beleza, estruturais e comportamentais, isso aqui é o mais importante de você saber. Só que existem mais 2 tipos de item no ML, os de agrupamento e os de anotação. O que é agrupamento? São os itens que a gente chama, que compõem a parte organizacional do modelo. Pessoal, basicamente são os pacotes, tá? Como você vai agrupar os itens do ML, os estruturais e os comportamentais? Através de pacotes, que você vai considerar como se fosse uma pasta. Legal? Aqui a gente tem uma pasta org.hibernate, é ali dentro que eu vou botar os itens do ML. Além disso, a gente tem anotações. Olha aqui uma nota no ML. É importante você conhecer graficamente esses conceitos que eu estou falando. Classe, interface, máquina de estado, uma atividade, um pacote. É importante conhecer isso porque tem algumas bancas que cobram essas notações aí. Principalmente a VUNESP. A VUNESP, que o pessoal de São Paulo aí que estiver assistindo, ela gosta de botar isso aqui e perguntar o que é isso no ML? É uma questão simples que, se você souber só o que é, já é suficiente para você matar a questão. Legal? Então a nota vai servir para você explicar alguma coisa no modelo ML. Olha só, são comentários incluídos para descrever, esclarecer e fazer alguma observação qualquer. Tranquilo? O único tipo de item anotacional é a nota. Só que o único tipo de item também de agrupamento é o pacote. Legal? Fica fácil saber o que é agrupamento e o que é anotacional, porque só tem um para cada tipo de item, não é isso? Já os estruturais e comportamentais, é bom que você saiba que existe essa diferencinha aí entre um e outro. Tranquilo, pessoal? Além disso, que eu não falei, a gente pode dizer que o ML é uma linguagem de terceira geração. Inclusive, eu já vi ser cobrado isso algumas vezes, já vi alguns textos falarem disso. Tá. O que é uma linguagem de terceira geração? Eu trouxe, como isso aqui gera às vezes uma dúvida no pessoal, eu trouxe aqui uma explicação para dizer para vocês o que é isso. É uma linguagem de terceira geração, em inglês se você vir 3GL, tá? Não é negócio de celular isso aqui não, é 3GL, que significa que é uma linguagem de terceira geração. Aí ele diz que é uma linguagem projetada para ser facilmente entendida pelo ser humano. Tá? O foco dela é simplicidade e eficiência. A linguagem de primeira geração é linguagem de máquina. Legal?
Segunda geração, Assembler, que você tinha uma instrução para o código de máquina, né? A tradução era de 1 para 1, na verdade. Já as linguagens de terceira geração, elas tentaram simplificar essa ideia aí. Então, com um comando só, ele vai gerar diversos comandos de código de máquina para você. Legal? Então, quais das linguagens fazem isso? Basic, C, C++, Java, qualquer linguagem que você trabalhar hoje em dia, ela provavelmente vai ser de terceira geração. Tranquilo? Existe a linguagem de quarta geração, então, Felipe? Existe. Um exemplo é o SQL. Qual que é a diferença dela? Olha só, a linguagem de quarta geração são as linguagens de alto nível que têm objetivo específico. Tá? Ela tem objetivos pré-determinados e específicos. A SQL é para fazer consulta em banco de dados. Legal? Não é para você programar qualquer coisa com ela, é para fazer consulta em banco de dados. Olha lá, objetivos específicos como o desenvolvimento de softwares comerciais de negócio. É um bom exemplo aqui. Legal? Então a gente pode dizer que o ML é considerado uma linguagem de modelagem, não é de programação, da terceira geração dessas linguagens aí. Legal, pessoal? Já vi questão cobrar isso e o pessoal às vezes ficava em dúvida perguntando o que é esse negócio de linguagem de terceira geração, etc, etc. Tá aqui a explicação para vocês. Belezinha? Então tá. Então com isso que a gente já viu, eu falei para vocês, né, que a gente tem 3 blocos de construção: itens, relacionamentos e diagramas. O pessoal de casa, se não está enxergando muito bem aqui no vídeo, pega o PPT que está lá, tá, pessoal? Tá? Essas informações estão todas no PPT que eu passei para vocês. Então já vimos os itens. Tem 4 tipos, não é isso? Estruturais, comportamentais, agrupamento e anotacionais. Relacionamentos a gente vai ver depois, quando eu falar de diagrama de classe e de diagrama de caso de uso, que a gente vai falar hoje, desses 2 principais diagramas do ML. E diagramas? O que é diagrama, Felipe? Diagramas são os 14 diagramas do ML que a gente tem. Tá? Se você virar a sua página aí, você vai ver a imagem mais famosa do ML. Essa é a imagem clássica, que tem as 14 classificações dos possíveis diagramas que existem na linguagem. Legal, pessoal, isso aqui não é dúvida, é dívida. Você tem que saber. Como diz o professor Pedrosa, você tem que imprimir isso aqui e botar lá no banheiro da sua casa, lá no espelho do banheiro da sua casa, pra você escovar o dente olhando para isso aqui. Que agradável vai ser sua manhã, né? Pra você conversar. Podia ser pior, você podia botar 27.002 lá, imagina. E olha só, o que a gente tem aqui? Diagramas do ML em geral separados em estruturais e comportamentais, beleza? 7 para cada lado. Aí você vai me falar, legal, Felipe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estruturais. Mas espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comportamentais? Não são 8, são 7. Essa caixinha aqui é uma subclassificação dos diagramas comportamentais. São os diagramas de interação aqui. Legal? Então a gente tem os diagramas comportamentais, que são os diagramas de atividade, caso de uso e máquina de estados. Só que a gente tem os diagramas comportamentais que também são diagramas de interação. Diagramas de sequência, comunicação, interação geral e tempo ou temporização. Tranquilo? Se você tiver dúvida e não estou conseguindo decorar, geralmente um item do ML, um diagrama, quando é diagrama estrutural, ele é um diagrama de um item do ML. Diagrama de classe. Classe é item do ML? É. Então ele é um diagrama estrutural. Ah, diagrama de componente. Componente é um item no ML? É, então ele é um diagrama estrutural também. Fazendo essa associação, fica mais fácil você eliminar alguns diagramas, tá? Não sei porque o pessoal tem mania de confundir o diagrama de caso de uso e achar que ele é de interação. Mas ele não é. Ele é um diagrama comportamental que não é de interação. Beleza? Acho que é porque ele faz interação, como se fizesse interação entre o ator e as funcionalidades do sistema, o pessoal acaba confundindo isso, mas ele não é de interação. Beleza? Legal, então, blá, 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 né? Vamos fazer a questão que é mais legal. Dá uma olhada aí, faz essa primeira questão aí, lá da Banest, do IDECAM, lá da Banestes, falando a respeito da linguagem UML aí. Dá uma olhada. Pode ir, pessoal. Olha lá, ele fala aqui que o ML, a linguagem unificada de modelagem, é apenas uma linguagem. Beleza, a gente aprende muito com o enunciado, eu sempre falo isso pro pessoal. Às vezes aprende errado, dependendo da banca, né? Mas aqui até que eles foram coerentes. O ML é apenas uma linguagem. Perfeito, é exatamente isso. Ele fala aqui, sendo parte de um método, é parte de um método para desenvolvimento de software. Beleza. O RUP é até uma metodologia. O ML não deixa de ser uma parte do RUP. São os mesmos criadores até. O RUP usa o ML. Então vamos aceitar. Legal. E ele diz aqui que é uma linguagem com aspectos e destinada a desenvolver itens como o quê, pessoal? Qual que é a letra aí? Letra E, não é isso? Visualizar, especificar,
construir e documentar. Isso é uma definição padrão do User Guide que cai direto em prova. Então é bom que você conheça isso aqui e saiba. Por favor, não vai botar gerar pacotes, atualizar, né? Porque eles dão uma viajadinha aí, a resposta da questão é letra E. Beleza? Dúvida nisso? Não, né? Bom, vamos lá, vamos para a próxima então. A IADES, também uma banca menor aí, cobrou a respeito desses negócios que eu falei para vocês dos itens do ML. Dá uma olhada, dá uma analisada aí. Pode? Olha lá, o modelo conceitual da linguagem é composto de 3 elementos principais. Blocos básicos de um ML, ou blocos de construção da linguagem ML. Isso aqui pouca gente sabe, tá, pessoal? Não é muito difundido isso em concurso público. Então, é um diferencialzinho, você saber, pode ser que venha te salvar um dia em uma questão. Eles falam as regras que determinam como os blocos se relacionam em alguns mecanismos comuns. Beleza. Os blocos são classificados como os 3 tipos de blocos: itens, relacionamentos e diagramas. Já vimos isso. Legal. Por sua vez, esses itens são classificados em 4 tipos aqui: os estruturais, os comportamentais, de agrupamento e anotacionais, de acordo com as suas funções. Aí ele te pergunta, assinale a alternativa abaixo que apareçam apenas itens estruturais básicos e comportamentais. Pessoal, qual é a alternativa aqui? Vamos primeiro, peraí, não vamos perguntar qual que é não. Vamos ver, colaborações é o quê? Já esqueceu? Vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Perdão, passei direto. Estrutural, não é isso? Colaboração, parece que elas estão colaborando, parece que é uma coisa comportamental, mas é estrutural. Beleza? Estrutural, se liga nisso aí. Cadê? Mensagens. Aí é comportamental, né? Pacotes. Estrutural. Estrutural? Pacote é estrutural? É de agrupamento. Eu falei para vocês que uma coisa serve para agrupar coisas no ML, são os pacotes. Então, eles são os de agrupamento aqui. Então, tá fora, né? Pacote e agrupamento não é nem estrutural, nem comportamental. Na B, ele fala de interfaces. Interface é o quê? Estrutural, né? Item estrutural. E notas? Aí você sabe que é anotacional. Nota é fácil, né? Anotacional, então você sabe que tá fora também. Estados é o quê? Comportamental, né? Máquina de estado, estados, comportamental. Aqui a máquina de estado, comportamental, acabamos de falar, né? Classes, estrutural. E nós? Estrutural, resposta à nossa questão, letra C. Por que a D está errada? Qual que é o item que está fora ali, pessoal? Pacote, que é de agrupamento, não é isso? Tranquilo? Nó é no ML o que tem nos diagramas de implantação. Vou desenhar um nó para você aqui no quadro. Tá? É simples. Nó, basicamente, é isso aqui. Um cubo mal desenhado, tá? Um cubo mal desenhado. Um cubo significa um dispositivo que tem certo poder de processamento. É um hardware, tá? É um hardware. No diagrama de implantação você vai desenhar hardware. Isso aí são os nós quando a gente pensa em UML. Legal? Beleza, onde que eu botei? Botei no bolso o negócio. Perdi o passador. Bacana. Então vamos mais uma questão lá. TRE lá da Amazonas. Dá uma olhada. Amazônia. Qual é esse aqui? Qual que é que você está falando? Deve estar no número 14. Ah, não, mas o meu é diferente. Pessoal, só um parênteses aqui, tá? Até o pessoal que está assistindo online. A minha numeração é diferente da de vocês, tá? Porque o meu tem as respostas, então eu não seguia por esse número aqui não. Aí já está no slide 14, porque o de vocês vai ser sem as respostas. O meu tem sempre um slide a mais para cada questão, beleza? A questão do IBFC, pessoal, questão recente, até hoje vem caindo essas coisas em prova. Eu não estou falando de coisa que estava caindo há 10 anos atrás. Questão do IBFC lá do TRE falou o seguinte: quanto ao ML, a Unified Modeling Language, analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso e assinale as alternativas que apresentam a sequência correta de cima para baixo. Legal. Aí ele fala aqui, a UML é uma linguagem de modelagem, verdadeiro? Verdadeiro, né? Não proprietária, verdadeiro? Quem manda na OML hoje é a OMG. A OML já foi proprietária, tá certo? Ela já foi da Rational. Mas isso na versão inicial dela. Logo depois ela passou
para a OMG. Bacana? Então lá, de terceira geração, verdadeiro? Perfeito. Qual outra linguagem de programação de terceira geração que você conhece? Java, C, C++, até COBOL, né? Qualquer linguagem aí que você tiver uma facilidade maior de lidar com o usuário, tá? de não ter um código de máquina para um código de instrução da linguagem, beleza? Qualquer linguagem vai ser terceira geração. Aí ele fala na segunda, o ML é uma metodologia. Não precisa nem terminar de ler, né? Sempre que cair alguma coisa desse tipo, você não precisa nem terminar de ler a questão, pode dar como errado. Então, as nossas opções aí, letra B, verdadeiro e falso. Só terminando de ler, ele fala, é uma metodologia de desenvolvimento, mostrando o que fazer primeiro e em seguida o como projetar o sistema. É meio viagem na maionese, né? Então, não é assim. Essa questão eu trago até no básico para o pessoal também, mas ela é bem interessante, por quê? Porque foi a primeira vez que a Sesgran Rio cobrou esse conceito aqui. Em 2013, a CESP vinha cobrando, a FCC, IDECAM, FEPES e várias bancas vinham cobrando. E aí, pela primeira vez em 2013, a Sesgran Rio começou a cobrar. Isso para mostrar para vocês que as bancas se copiam na cobrança dos conceitos. Dá uma lida aí e tenta fazer essa. Pessoal, quais duas opções eu posso eliminar direto, de cara? A e B, não precisa nem ler, né? Metodologia, vou partindo para a próxima para ganhar tempo para a questão lá de, sei lá, de algoritmo, que você vai ficar fazendo um tempão ela. Aí na C ele fala, notação para projeto físico de sistemas. Pessoal, qual é o erro aí? Qual a palavrinha que né, você olha e fala, não é bem isso. Qual a palavra? Físico, né? Projeto físico, o que que parece? Parece a parte de hardware do teu sistema. Né? Não tem a ver com isso ao ML. O ML até tem um diagrama para aspectos físicos do sistema, que é o diagrama de implantação. Mas um diagrama dentre os 14 diagramas, então tá furada já. Na letra E ele fala aqui, notação para facilitar a representação visual de padrões de projeto e desenvolvimento de estrutura lógica de programas em plataformas de objetos distribuídas. De novo, especificou demais, tá? Objetos distribuídos, pessoal, é como se fosse alguma aplicação web, tá? Que tem um objeto no servidor de aplicação que você está através da rede acessando ele. O ML não é só para esse tipo de sistema. Legal? Então sobrou a nossa letra D que fala linguagem de modelagem, legal, ML, né? Que usa os conceitos de orientação a objeto, beleza? No ML ela vai ter os conceitos de herança, de polimorfismo, encapsulamento, você vai usar esses conceitos no ML. Para permitir a especificação de sistemas em diversos níveis de abstração, é a nossa letra D. Marquei aqui a resposta para vocês de o que está errado nas outras opções. Legal? Vou disponibilizar depois da aula esse PPT aqui para vocês. Eu sempre falei, até o pessoal da internet me pediu antes, eu falo assim, primeiro tenta fazer. Né? Depois eu gosto de trabalhar desse jeito, assim, nem todos os professores trabalham assim, mas eu gosto de primeiro te dar sem as respostas para você quebrar a cabeça tentando fazer, sem o vício de ficar olhando atrás as respostas no gabarito. Né? Eu acho que assim, é igual você vai trabalhar na hora da prova, então eu acho que isso vai te ajudar na hora de fazer as questões da prova. Legal? Vai te ajudar a ganhar confiança na hora de fazer as questões da prova. Mais uma então, o CESP do Bacen. Dá uma olhada. Pessoal, certo ou errado? Qual a palavra errada? Metodologia, marquei ali para vocês também. Não tem erro, não tem mistério mais na cobrança disso. E ele até fala, ó, desenvolvimento focado na análise orientada a objetos. Legal, essa parte sim, né? Que busca especificar, construir e documentar artefatos de sistema de software. De novo, cobrou aquela definição inicial do ML. Não é isso? Faltou visualizar, né? Ele aí deu uma economizada. Ou ele esqueceu visualizar, mais provável. Vamos? Mais uma? Falei para vocês que o ML tem diagramas estruturais e comportamentais. A questão cobra isso aí, a questão do Senado, tá? Concurso chato, né? Paga mal, sobrando vaga. Só tem que morar onde não tem praia. Vai fazer o quê? Hã? Mas tem lagoa, isso que importa. Todo mundo vai comprar um barco lá e ficar lá no Lago Paranoá ouvindo sertanejo universitário. Beleza. Pô. Você ia botar o quê? Um Iron Maiden? Tá bom também. Pessoal, Senado. Questão simples. Você vê que também que às vezes a gente fica com medo, né, de alguns concursos assim. Caraca, não vou fazer Senado porque deve ser de ficção.
Questão que o Senado cobrou. Uma série de modelos pode ser produzida durante um projeto OO. O principal inclui modelos estáticos e dinâmicos. O modelo que é considerado dinâmico é qual, pessoal? Sequência, não é isso? Se a gente for ver naquele diagrama lá, a gente vai olhar o seguinte. Diagrama de classe é um diagrama comportamental. Não, perdão. Diagrama de classe é um diagrama estrutural. Classe, estrutura, item estrutural do ML, então ele é um diagrama estrutural. Aí você vai ver associação, não tem nem diagrama de associação, né? Associação é outra coisa, a gente vai ver depois aí. Contexto, existe um diagrama de contexto, mas é um diagrama da análise estruturada. Tá? É o principal, é o primeiro diagrama da análise estruturada. É como se fosse o DFD nível 0, beleza? Generalização é um relacionamento, não é um tipo de diagrama aqui. Legal? Então, a gente sobrou aí diagrama de sequência. Sem você precisar saber muito a respeito de um ML, dava para você matar uma questão dessa.